Tudo bem? É uma alegria estarmos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, vamos continuar estudando as Escrituras, vamos continuar entendendo a última semana da vida de Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós, né? A minha Bíblia já está aberta aqui, você pode abrir a sua aí no livro de Mateus, tá bom? E nós vamos começar. Nós trabalhamos aí esses 2 dias, um assunto bem interessante, né? O nosso relacionamento com Deus, como que isso acontece, como que isso é prejudicado às vezes, né? E muitas das vezes nós mesmos sabotamos a nossa espiritualidade por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós vimos aí o nascimento de Jesus, hoje vamos falar do batismo de Jesus e da tentação de Jesus. O que isso tem a ver conosco, tá bom? Mateus, vamos lá, capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 13. Aqui aparece Jesus sendo batizado por João Batista. A Bíblia, ela conta pra gente que os profetas do Antigo Testamento falaram, ok? Passaram-se 400 anos sem Deus dar um recado. Passaram-se 400 anos sem nenhum profeta em Israel. Então, após 400 anos, nasce João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho. Eles não se conheciam, só se conheceram aqui no dia do batismo, para não ter esse negócio de nepotismo, aquele negócio, né, de um fazendo campanha para o outro. Eles não se conheciam. Quando Maria estava grávida, ela foi visitar Isabel. O João Batista é mais velho 6 meses, e então o João Batista tremeu na barriga da mãe. Eles nunca se viram. Esse foi um contato, ok? Cada um dentro da sua barriga lá, na mamãe, e nunca se viram. Se encontram agora, Jesus com 30 anos, João Batista também. João Batista é o primeiro profeta após 400 anos de Deus em silêncio, e ele chega então para anunciar o Messias. Isso faz do João Batista ser um profeta especial. Ele é o último a anunciar o Messias, ok? E é o primeiro a receber o Messias, né? Ele é o último a dizer, ele vem, ele fala, após mim vem um que eu não sou digno de carregar as sandálias, e agora quando ele vem, ele diz, ele chegou, ele está aqui, né? Então aqui, ó, capítulo 3 de Mateus, por esse tempo, não é? Quando João estava batizando, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, disse, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, para que assim nos convenha cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia, no verso 17, o que dizia a voz do céu? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, capítulo 4, verso 1, foi Jesus levado ao deserto, o Espírito Santo acompanhou, e o diabo se apresentou para tentá-lo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, natural. Então, no verso 3, o tentador se aproximou. Ele esperou todo esse tempo para se aproximar, achando ser a cartada final. E disse o quê? Você lembra o que o tentador disse para Jesus? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Que resposta de Jesus? Ele vai e cita Deuteronômio 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verso seguinte, a história é semelhante, né? Então o diabo levou a cidade santa ao pináculo do templo, colocou lá em cima e disse, se és o Filho de Deus, de novo no verso 6, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropecem em algumas pedras, eles te sustentam, né? Para que não caiam. Agora Satanás cita a Bíblia, ele cita o Salmo 91. Satanás agora cita o Salmo 91, verso 12 e 11 e 12. Jesus também cita, né?
Não tentarás o Senhor teu Deus, só teu Deus dará culto. E ele tenta pela última vez, levando Jesus ao deserto e oferece a Jesus o seguinte, ó, se você me prostrar e me adorar, tudo é seu. Eu te dou tudo se você prostrado me adorar. Então Jesus disse, retira Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto, e com isso o diabo deixou e vieram anjos e serviram a Jesus. Essa história é linda, é linda, é linda, é linda. Aqui começa o ministério de Jesus após o batismo. Após o batismo. A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, afundar. Lembra quando você era criança e falava assim, vou dar um mergulho, e pulava na piscina, pulava no rio lá? Então, se você fosse grego, você dizia assim, vou batizar, vou me afundar, que é isso que significa batismo. Jesus foi batizado. Aqui ele começa o seu ministério. O batismo de Jesus, como o meu e o seu, ele é simbólico, né? O batismo é uma manifestação exterior do que está acontecendo no coração, da obra que o Espírito Santo fez na vida de um homem, de uma mulher, o desejo de viver com Deus, de viver diferente. Então o batismo é um marco, porque ele é o símbolo, a demonstração pública de uma mudança. Ok? Você, quando se batiza, batismo significa morte, né? Você está morrendo, você está sendo sepultado nas águas. Romanos 6, né? Você é sepultado para viver em novidade de vida. E é por isso que João não queria batizar Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. E agora, Jesus, após ser batizado, ele vai para o deserto. Aquele mesmo deserto que o povo de Israel andou 40 anos. Aquele mesmo deserto que eles receberam maná do céu. Aquele mesmo deserto que eles bateram na água, na rocha, e saiu água. Agora Jesus vai para lá, sem manazinho, sem aguinha, sem nada, sem nuvenzinha, para refrescar do sol do dia, sem coluninha de fogo para aquecer do frio da noite. Jesus está sozinho no deserto. 40 dias. 40 dias. E o diabo vem para tentá-lo. Ok? Ele vem para tentá-lo. Qual é a grande tentação aqui? Qual é a grande vitória de Jesus? Qual é a grande tentação que o diabo tem para Jesus nesses versos? A grande tentação aqui seria pão. Pão é uma tentação forte. Tentação forte. Pão é o alimento milenar e de todos os homens, de todas as culturas que já existiu até aqui, eles sempre comeram pão. É um alimento comum, simples, está na casa de todo mundo, não é verdade? Então, é o alimento que caiu do céu, simbolizando Jesus. Lá em João 6, ele fala, vossos pais comeram maná do deserto, mas eu sou o pão que desceu do céu. Aquele maná simboliza a Jesus, é isso que ele está falando, porque é ele que nos dá pão. Sabe, queridos? A gente precisa levar algumas coisas em consideração. A Bíblia ela é um livro maravilhoso. Ela ensina o tempo todo. Nada que está escrito na palavra de Deus foi colocado de maneira despercebida ou sem um propósito claro. Ok? Às vezes não parece claro, mas quando em espírito de oração, desejo de entregar a vida a Jesus, de mudança, você lê e você busca, é como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeças, né? Você às vezes não consegue montar o quebra-cabeça com muita facilidade, mas as pedras estão lá. Se você insistir e buscar, as peças estão lá e você consegue montar. Com a Bíblia não é diferente. Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram lá no Éden, você lembra disso? A Bíblia fala que a natureza começou a se transformar. A natureza começou a subverter. A Bíblia fala que apareceu espinhos, apareceu veneno, ela usa a palavra abrolhos, apareceu erva daninha, apareceu tudo que faz mal, que não existia antes. Veneno. A promessa da cruz de Jesus, ela é o antídoto. Se não é Deus matar o cordeiro e vestir Adão com a pele de cordeiro e vestir Eva com a pele de cordeiro, tirar aquela roupa de folha de figueira, símbolo da justiça própria, símbolo daquilo que eu faço para me salvar, que eu faço por mim mesmo. Quando Deus tirou essas vestes aí do Adão e vestiu com Jesus a promessa da cruz, e ele fala no Gênesis 3,15, olha, Satanás vem cá, serpente vem cá,
Quero falar com você. A serpente simboliza Satanás, chama a Eva, chama o Adão e fala, olha só, vou colocar inimizade, ok? Entre vocês. Você vai ter um filho, zero, uma semente, Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ok? Então Jesus, ele é o pão. Ele é o pão. Você lembra na mesa da ceia? Quando Jesus vai na Páscoa do judeu e ele pega o suco de uva, ele pega o pão, ele não pega o cordeiro porque ele era o cordeiro. Jesus, ele pega o pão e distribui para os discípulos, coma, isso é meu corpo que é dado por vós, beba, esse é meu sangue derramado por vós. É sim, é. Porque se não fosse a promessa da vinda de Jesus, nós não teríamos nada para comer, não teríamos nada para beber. Tudo teria virado espinho, veneno. A cruz de Jesus, ela é um antídoto que para o mal na natureza e para o mal no nosso coração, na nossa vida também. A cruz do Senhor Jesus, ela faz isso, ok? Por isso que Satanás vem com pão, ele vem com pão, né? E por isso que Jesus, ele vem, né, mandando transformar pedra em pão. E Jesus disse, só existe pão porque Deus falou. Por causa da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda tentação passa por 3 P's. Toda tentação, a minha, a sua, do homem, da mulher, do velho, do novo, passa por 3 P's. Popularidade, poder e pão. Toda tentação. Foi assim com Eva. Foi assim com Eva. Eva, come pão. Eva, você vai ser igual a Deus. Eva, eu era uma serpente burra. Eu andava por aí. Eu comi o fruto. Estou falando. Você já é inteligente. Você vai ser igual a Deus. Poder. Popularidade. Você vai ser famosa. Você vai ser importante, Eva. Come. É assim com todo mundo. Popularidade, poder e pão. A Bíblia fala que Jesus foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele foi tentado na base da tentação, não em todas as coisas. Por que não? Vou te falar por quê. Exemplo, tentação de homem é a mesma que de mulher? Sim e não. Em algumas coisas sim, em outras não. É diferente. Tentação de um jovem é a mesma que de um idoso, um adulto, um velho? Não, são tentações diferentes. São tentações diferentes. A de homem é diferente de mulher, a de mulher é diferente de homem, a de um jovem é diferente do idoso. Jesus, para ser tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como muitos querem, ele tinha que ser velho, tinha que ser novo, tinha que ser homem, tinha que ser mulher, tinha que ser pobre, tinha que ser rico. Também são tentações diferentes em muitas áreas da vida. Então, quando a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, na base da tentação. Na base. Na base, a base da tentação, ela é igual para todo mundo. Popularidade, poder e pão. É isso que leva o homem para longe de Deus. Foi isso que levou Eva para longe de Deus. Foi isso que levou-a a desobedecer. Ok? Qual foi o grande pecado de Eva? Comeu fruto, e é por isso que Satanás oferece aqui pão para Jesus, transforma. Por quê, queridos? Jesus não podia. Jesus tinha poder para transformar pedra em pão? Tinha. Satanás nunca vai me tentar com isso. Isaías transforma pedra em pão que eu te dou. Ele nunca. Por quê? Porque eu não posso. Não tenho esse poder. Eu transformo pão em pedra quando tento fazer pão. Mas pedra em pão não consigo. Não dá para mim. Jesus tinha esse poder. Por isso que era uma tentação para ele. Então Jesus, ele foi tentado muito mais do que nós fomos. Ele foi tentado a fazer coisas que nós não podemos, mas que ele é poderoso para fazer. Então Satanás tenta Jesus. Qual foi a grande tentação de Jesus? Receber as honras do mundo? Não foi. A grande tentação de Jesus foi transformar pedra em pão? Essa era a grande tentação? Não. A grande tentação aqui, queridos, nesses versos, era Jesus duvidar da palavra. Qual foi o grande pecado de Eva? Ela duvidou da palavra. Deus disse, não coma, não toque, não chega perto. Ela duvidou da palavra. Esse é o grande pecado, quando nós duvidamos da palavra. Sabe, tem uma terra debaixo dos nossos pés, porque Deus disse, apareça a porção seca. Tem um céu em cima da nossa cabeça, cheio de nuvens, cheia de estrelas, cheia de astros, constelações.
galáxias, porque Deus disse: apareça, eu quero astros no céu. A palavra. E esse é o caminho que muitos caem, pensando em coisas grandes. Deus está falando de coisas pequenas. Qual foi a grande tentação de Jesus aqui? Duvidar da palavra de Deus. Que palavra? A palavra que ele ouviu no batismo. Lembra do verso 17 do capítulo 3? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Satanás não queria que Jesus duvidasse nenhum mandamento, que desobedecesse nenhum mandamento, nenhuma ordem clara. Ele queria que Cristo desobedecesse apenas o que ele ouviu no dia do batismo, 40 dias antes. No momento de festa, de alegria, ele pensou assim: Jesus não vai lembrar da voz que disse que ele era o Filho de Deus. Ele vai duvidar que era o Filho de Deus e ele vai cair. E Cristo fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não só da que está escrita, mas aquela que ele havia ouvido. Porque Deus disse: você é meu filho amado. Você já duvidou de que você é uma filha de Deus? Você já teve dúvidas de que você é um filho amado de Deus? Já aconteceu de você estar numa situação financeira, emocional, lá no casamento, lá na família, com a mãe, com o pai? Já pensou que o mundo te odeia, que ninguém quer saber de você, e que você não é nada, que Deus não liga para você? Essa é uma tentação forte. Essa é a tentação forte. Jesus, ele veio aqui à terra para fazermos de nós família do céu, família de Deus, filhos e filhas do Pai Celestial, do Pai amado. Isso que ele veio fazer. Você não pode duvidar disso. Nós não podemos duvidar disso. Essa é a obra de Jesus, sabe? Se Deus tivesse um telefone lá e atender toda hora que você ligasse. Toda hora que você ora, se Jesus tivesse um telefone, lá ia aparecer as suas ligações, não em vermelho, mas em verde, em azul, dizendo: Deus atendeu, Deus ouviu, ele conversou com você. Se Jesus tivesse um smartphone, se Deus tivesse um smartphone, lá na galeria dele, teria uma pasta com o seu nome e uma foto sua. Porque você é uma filha amada, você é um filho amado do Pai Celestial. Você não pode duvidar disso. Os contratempos da vida. Esse aqui não era um bom momento para Jesus duvidar de ser filho de Deus. 40 dias sem água, sem comida, sem ninguém, abandonado, sem banho, sem nada, sozinho. Ele, escorpiões, cobra, areia, mas nada. Não era um momento para você se sentir no fundo do poço, abandonado após 40 dias. Mas ele não duvidou. Ele não duvidou do que Deus disse. As circunstâncias em volta diziam: Jesus, você é um derrotado. Está aí sozinho no deserto, sofrendo, com sede. Você é um derrotado. Não tem ninguém por você. Mas ele fala: tem, porque Deus falou que eu sou filho amado. Eu sou filho amado. A grande tentação de Jesus, duvidar de que ele era filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, Hebreus 4,15, né? Sem pecado. Jesus pagou o preço, queridos. Jesus, ele se entregou, ele foi tentado, ele venceu, porque eu não podia. Aqui onde Eva caiu, foi exatamente aqui onde Eva caiu, ok? E Eva é o seguinte, ela estava no Éden, no jardim, ela estava no paraíso, clima agradável, nem quente, nem frio. Beleza? Fruta à vontade. Tinha companhia dos anjos, tinha companhia de Deus, Eva tinha companhia de Adão, Eva tinha tudo para dar certo. Ok? Jesus vem numa situação muito pior, muito pior. Eva não se cansava, Jesus se cansava. Eva não sentia dor, Jesus sentia dor. O sol não queimava Eva, o clima era outro. O sol queimava, escaldante na cabeça de Jesus. Tudo contra ele. E a vitória dele em condições pior faz a vitória dele ser grande. E ele venceu porque Eva foi derrotada, porque Eva perdeu. Ele luta aqui porque Adão perdeu a liderança do mundo para Satanás. Ele luta por você. Jesus luta por você. Sabe, ainda que não pareça, ainda que a situação toda diga: olha, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não quer saber mais de mim, ainda que tudo indique isso, querido. A cruz, Jesus, a vitória deles sobre Satanás vai contra todas essas evidências aparentes.
a entrega dele, ficar 33 anos aqui, por amor a você, vai contra tudo isso aí que a gente está vivendo. Sabe, esse momento de crise vai passar. Esse momento de problema vai passar. Mas vai passar? Vai. Como nós estaremos depois? Depende de como você vive a vida. Depende de como você se relaciona com Deus, com a verdade, com a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o verso de maior fidelidade da Bíblia. Esse verso, nós vivemos esse verso, queridos, nós seremos fiéis até a morte. Esse verso aqui é um verso que responde a todas as nossas inquietações e questões. O que eu faço para servir, para agradar a Deus? Esse verso fala, viva de toda a palavra que sai da boca de Deus. É fácil? Não é fácil, mas é muito mais difícil você viver sem obediência à palavra. É muito mais complicado você viver sem conhecer a Deus. Vou dar um exemplo para você e com isso eu vou terminar. Imagine que hoje seja aniversário de 2 meninos. Eles estão fazendo 18 anos hoje. Imagine comigo isso, 18 anos hoje, 2 rapazes. Um foi criado nos caminhos de Jesus. Um foi criado na palavra. Tudo bem? Ele foi criado na palavra. Ele estudou a Bíblia, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a ter comunhão com Deus, ele aprendeu a amar a Deus, aprendeu que Deus é amor, é justiça, é santo, é fogo consumidor, mas é nosso amigo. Aprendeu tudo isso e teve uma vida de experiência com Deus. Hoje ele faz 18 anos e ele fala assim, eu não quero mais, eu vou deixar. Vou para o mundo. Ele pode? Claro que ele pode. Pode. Ele pode ir para o mundo e daqui a 1 mês, 2, ele vai estar adaptado, dando até menos e fazendo todas aquelas coisas como alguém que nunca conheceu a Deus faz. Agora imagine um outro garoto que também faz 18 anos hoje. E ele foi criado assim, meio selvagem, sabe? Recebeu um negócio para comer e foi andando e não soube nada de Jesus, não tinha limites, fazia tudo, comia a hora que queria, bebia, usou drogas, ele fuma, ele faz tudo que quer. Aí hoje, ele faz 18 anos, ele fala assim, eu vou deixar tudo. Vou deixar tudo, a prostituição, vou deixar o roubo, vou deixar a mentira, vou deixar a ganância, vou deixar tudo, e vou seguir a Jesus hoje, exatamente hoje, agora, nesse minuto. Ele pode? Ele não pode. Ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Não vai. Primeiro, quando a gente consegue alguma vitória no campo espiritual, é o Espírito Santo. A gente por nós mesmos não conseguimos. E quando estamos assim, uma vida errada, para a gente acertar essa vida aí, demora, é luta, você cai, levanta. Mas o menino que ficou na igreja, ele vai para lá agora e já está adaptado. Por quê? Porque nós temos a natureza corrupta, todos nós temos. Ainda que ela esteja enterrada, quando a gente tira um parafuso, ela sai da cova. Sai fácil. Você entende? Você entende isso? Esse é o convite de Deus, a vivermos diferente, a vivermos de acordo com a sua palavra. Por quê? Agora, por que esse daqui, ele vai para lá e ele pode viver o mundo? E esse que está no mundo, ele não vai largar o cigarro, ele não vai conseguir largar o cigarro agora, não vai, hoje ele não vai. Ele não vai conseguir largar as drogas agora, ou agora ele não vai. Não vai conseguir deixar os maus hábitos de falar palavrão, de mentir, ele não vai conseguir isso agora. Ele vai precisar de uma vida com Jesus. Por quê? Que esse menino que tem uma vida com Jesus, ele vai e se adapta. Ele começa a falar palavrão agora, se ele quiser. Ele começa a fumar agora, se ele quiser. Ele começa a usar drogas hoje, se ele quiser. Mas o outro não consegue para hoje. Por quê? Qual dos dois eram livres? Jesus nos liberta. Nós somos livres. Eva era tão livre, que ela pôde comer o fruto proibido. Sabe? Nós somos livres. Por quê? Porque o Filho nos liberta. Nos liberta. A salvação é um dom gratuito de Deus. É de graça para a gente, mas custou caro para Deus. Custou a vida do Filho amado dele. Então, meu amigo, minha amiga, queria convidar você a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. A entender a nossa natureza. Somos tentados em 3 áreas da vida igual. Popularidade, poder e pão. Isso afunda, gente. Isso afunda. Quando vivemos para isso e por isso, isso afunda. Isso transforma amigos em inimigos, famílias se separam por causa disso daí. Queria convidar você
a ter uma experiência com Deus, a ter uma experiência com a palavra, a viver pela palavra. Não pense no que eu falo, no que você aprendeu ao longo das eras, que a sua família toda fez isso ou aquilo. A palavra de Deus, que ela tenha lugar no seu coração. Eu queria orar com você, tá bom? Bondoso Deus e Pai Celeste, obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de pregar. Venha estar conosco, venha dar a sua paz, o teu Espírito Santo para nós,